Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Coisa boa é conversar com gente boa. E o melhor que tem é uma prosa onde a gente aprende. Toda vez que eu sento com esse ser humano maravilhoso para conversar com ele, eu aprendo muito. E ele sabe do que fala. Enio Fernandes, engenheiro agrônomo, consultor de mercado e produtor rural. Nós vamos bater um papo agora sobre o panorama de mercado atual e futuro do agronegócio. Enio, como é bom falar com você, cara. Como é bom estar com você. Divino Ronaldo, o prazer é meu estar contigo nessa quarta-feira. Boa tarde a todos, é uma honra estar aqui. E eu, antes de começar o nosso bate-papo, eu preciso mandar um abraço especial para o pessoal do Sindicato Rural, para toda a diretoria e funcionários do Sindicato Rural, o pessoal da AproSoja Goiás. É uma honra estar do lado desse povo. E principalmente para a APMP, Associação dos Produtores de Matéria-Prima para a Indústria de Bioenergia do Estado de Goiás, que também é uma honra fazer parte dessa associação e desse time. E um abraço pessoal do Clube do Tiro. Você faz parte do Clube do Tiro também? Do Clube do Tiro, adoro atirar, é um dos prazeres que eu tenho. E eu não posso esquecer, já que você falou, senão pode me dar problema, um enorme abraço ao Cerrado Golf Clube, adoro também o pessoal do Cerrado. Rapaz, tem razão, te falar, seu dia tem o quê? 48 horas, né? Não é que eu faço tudo mais ou menos, aí não tem... Você é papo, aí sobra tempo. Tá certo. Enio, mas se tem um cara que não sabe fazer as coisas mais ou menos, é você, porque você tem uma extrema dedicação a tudo que você vai fazer. E mercado, eu sei que é a sua paixão, é a sua, digamos assim, a sua maior expertise. Nós queremos entender um pouquinho do momento do agronegócio. Eu tenho conversado com muitas pessoas que muitas vezes me questionam, né? Acham que eu entendo da coisa e acabam me questionando, Divino, o que está acontecendo? Como é que está o agro? A chuva esse ano começou bem, o pessoal está plantando, mas o tempo inteiro estão reclamando que não chegou adubo, que não tem semente, que não tem defensiva agrícola. Aí o mercado do boi estava maravilhoso, a arroba estava em níveis estratosféricos, muita gente entrando no negócio para aproveitar a onda. De repente está acontecendo debandada de gente saindo porque está com medo. E a China parou de comprar e parecia que ia voltar logo e até agora não voltou. Meu amigo, traz pra gente aí um pouco de clareza a essa turbidez. Bom, vamos lá. Primeiro é o seguinte, toda vez que o Brasil é um país que a gente tem deficiências em infraestrutura, em mão de obra tecnificada, mão de obra preparada, e em várias áreas a gente tem deficiência. Toda vez que esse país cresce acima de 5%, 5%, 6%, você tem setores que crescem mais do que isso. Você tem outros setores crescendo 8%, 7%. Construção civil é um exemplo disso. Esses setores são primordiais na economia, aí ele puxa a economia brasileira como um todo. Se a economia brasileira está crescendo 5%, tem setores na economia que estão crescendo mais que 5%. E aí a gente tem um problema, porque é um crescimento rápido num período curto. Se a gente tivesse um crescimento constante, era melhor, mas a gente dá o famoso voo de galinha, né? Você cresce, depois cai, cresce, depois cai. Então nós temos várias deficiências nisso, né? Nessa infraestrutura. Por isso, a gente tem problemas sérios no Brasil. Agora, neste ano específico, o fato não é esse. Nós ficamos 2 anos, 24 meses com essa pandemia acontecendo, ela destruiu várias cadeias de fornecimento. Vou te dar um exemplo. Armador é a pessoa que tem um navio que faz frete internacional. Alguns armadores, 2 anos parados, encostaram seus navios, falaram, eu não tenho como operar. E eles quebraram. Outros não, foram lá e compraram esse navio e estão investindo agora. Mas eu quero, em resumo, nós desestruturamos essas cadeias de produção. E elas precisam de um tempo para voltar a se estruturar. O fluxo de mercadorias, fluxo de matéria-prima, demora um determinado tempo. E isso vai acontecer
se Deus quiser, a gente está saindo dessa pandemia, as pessoas estão se vacinando, os índices de contaminação e os índices de fatalidade, né, de óbitos, estão caindo drasticamente no mundo inteiro. É um sinal que nós vamos ter um período mais normal daqui para frente, né? E aí essas cadeias de valores, cadeias de suprimentos vão ser restabelecidas. Muitas fábricas tiveram que rodar com 30% dos seus funcionários. E aí não tem como você manter a produção. No caso do mercado que está faltando defensivo agrícola, mas também está faltando cimento, está faltando tijolo, está faltando aço, está faltando várias coisas, né? Por quê? Por causa desse momento que nós estamos passando de transição. Pois é, mas quando você fala nós, a impressão que eu tenho é que esse nós ele envolve muito mais do que o Brasil, né? Porque, por exemplo, eu vi algumas reportagens de que o Natal na Europa, por exemplo, pode ter sérios problemas aí de presente, dessa série de coisas, né, típicas do momento, porque a questão dos navios também, a questão de não ter funcionário nos portos, enfim, parece que o mundo, de repente, ele foi acometido de uma maneira trágica, né? Países que são altamente preparados, primeiro mundo, parece que estão na mesma situação do Brasil, que é um país que meio que sempre viveu na base da gambiarra, do jeitinho, né? O seu raciocínio é perfeito. Você sintetizou o que eu estava tentando falar. A verdade é essa. Esses lockdowns que nós tivemos, essas paralisações, elas destruíram essas cadeias de fornecimento. Ao essas cadeias de fornecimento serem interrompidas, eu preciso de um tempo para startar elas novamente. Vou te dar um exemplo claro aqui. Esses alto-fornos que você põe o minério de ferro lá e derrete aquele minério de ferro para ele fazer o aço, né? Uhum. Você desliga um alto-forno daquele, você demora 2 meses para desligar um alto-forno daquele, que é a altíssima temperatura. Agora, para ele voltar à temperatura que ele estava no auge da sua produção, é muito mais que 2 meses. Então, eu ligo hoje, eu vou entrar em só produção plena daqui 3, 4, 5, 6 meses. Ou seja, esse período dos 2 meses que eu desliguei, mais os 4, 5 meses que eu vou ter que necessário para atingir minha produção, eu vou ter um delay aqui, eu vou ter um atraso no fornecimento de matéria-prima, eu vou ter um atraso de fornecimento do aço, e vai atrapalhar a construção. Por isso que a gente viu, que nós estamos vendo que aconteceu na construção civil. Outra coisa é o seguinte, para o mundo sair dessa pandemia com o menor sofrimento possível, os bancos centrais do mundo injetaram bilhões e bilhões de dólares na economia. Na verdade, eu vou até corrigir minha informação. Trilhões, né? Injetaram trilhões. Foi. Trilhões de dólares. E aí, eu pego e injeto esse dinheiro. As pessoas, o juro muito baixo, o zero, vão lá e captam esse dinheiro. E aí elas começam a investir. Eu estou um dinheiro parado para ganhar 2% ao ano, eu não quero, eu vou investir, eu vou construir uma casa. Agora todo mundo foi construir casa, vai faltar cimento. O agro é interessante, o agro está dando margem. Pessoas que não têm conhecimento do agro, não têm história com o agro, pegaram e compraram plantadeira, estão tentando comprar pulverizadores e vão iniciar plantio. Outras pessoas que nunca viram um boi na vida começaram a comprar boi para investir. Por quê? Porque o dinheiro parado não rendia nada. Então, essa onda de investimento e essa cadeia de suprimento não restabelecida completamente, porque nós estamos saindo desse problema, nós não já saímos, isso está dando um choque entre oferta e demanda e os preços sobem. Por isso que você vê preços de carro usado explodindo, porque o carro novo, é difícil acessar esse carro novo, tem que esperar 10 meses, 12 meses. Por quê? Porque a minha fábrica mandou 30% do trabalhador ficar em casa, metade do trabalhador ficar em casa, agora que está retornando. Então é essa situação de dinheiro barato, excesso de oferta e cadeia de suprimento interrompida que está fazendo esses problemas em vários setores, inclusive no agro. Ô Enio, uma outra impressão que eu tenho é que o mundo, ao longo das décadas, foi sucateando tudo aquilo que ele tinha em termos de pesquisa, em termos de indústria, em termos de mão de obra mesmo, sucateando tudo isso e entregando isso de mão beijada para a China. Ah, lá é barato. Tinha gente que falava assim, mas o cara é escravo, trabalha 20 horas por dia, nem levanta para fazer xixi, tem um pinico embaixo da mesa.
mas não interessa, tudo é barato, então nós vamos produzir lá. Parece-me que de repente o mundo acordou depois da pandemia e falou assim, me ferrei, fiz a coisa errada, paguei barato esse tempo todo, mas agora está na mão dos caras e eu não posso fazer nada. Ao mesmo tempo, a China se tornou o grande cliente do mundo, não apenas do Brasil, mas do mundo. E existe essa dicotomia de amor e ódio com a China. O que você poderia falar para a gente, para o nosso ouvinte agora, em termos de China? Bom, eu vou falar de China, mas eu gostaria de abrir o leque assim para o mundo inteiro. Em relações internacionais entre países, você não tem empatia, você não tem afinidade, você não tem amizade. Você tem discursos próximos, mas o foco é sempre o pragmatismo. O que eu vou fazer para o melhor para o meu país? Pessoas têm relacionamentos afetivos, empatias e tal. Países não têm isso. São resultados financeiros e resultado de mercado. Para eu vender algo para alguém, eu preciso comprar algo de alguém. A regra do jogo é essa. Ponto. Você foi feliz no seu comentário. O custo de produção na China era extremamente baixo. Por que eu falo era? Isso está mudando. Não é mais na China. A gente tem uma certa nuvem quando a gente fala da China, mas é toda a Ásia. Produtos que estavam sendo fabricados na China, um custo de mão de obra muito barato, isso está mudando na China. Agora eles estão sendo fabricados no Laos, no Camboja, Vietnã, Tailândia, quer dizer, a China está puxando toda a Ásia. E essa é a região do mundo que o crescimento da renda per capita vai ser mais importante. Se a renda per capita cresce, o consumo cresce. E são populações que tinham uma renda per capita baixa, vão consumir mais alimentos. Então elas vão demandar mais alimentos. Então a gente realmente depende muito da China, mas a China depende demais do Brasil. O mundo precisa de muito dos produtos agrícolas brasileiros. De cada 4 pratos de alimento no mundo, um desses pratos é feito no Brasil. E quando a gente olha os próximos 20, 30 anos, o resumo da obra é o seguinte: o Brasil é o país que mais tem que crescer em produtividade e produção para atender a demanda futura que vai vir por aí. Isso é inexorável, porque essa região da Ásia, a China inclusive, cresce renda e vai demandar mais. Quanto a esse negócio que a gente ficou dependente da China, ficamos. Mas eu vou lembrar o seguinte, no final do dia, passa-se o problema, a gente esquece das dores que a gente sentiu. Nós estamos vendo nos Estados Unidos uma campanha muito forte para o produtor americano comprar produtos que sejam fabricados nos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos tentando incentivar a indústria americana. Na Europa você vê isso. Mas quando você vê a competitividade de outros países e a força de trabalho de outros países, fica difícil você pagar um produto muito mais caro produzido em um determinado país do que eu importar do outro. Por quê? Porque eu perco competitividade. Se um concorrente meu compra a mesma matéria-prima 15% mais barato que eu compro, ele é 15% mais competitivo que eu. No final do dia, a gente discute muito, fala muito, mas a gente muda pouco essas relações. E cada país do mundo está ficando especialista em determinadas coisas. Estados Unidos ficando especialista em serviço, em tecnologia da informação, Europa em tecnologia da informação e algumas indústrias químicas refinadas, uma indústria mais elitizada. O Brasil está virando um grande produtor de alimento e a agroindústria é muito forte. E outra coisa, berços de tecnologia para a indústria da indústria da informação ligada em várias áreas. O Brasil é um exportador de know-how do sistema bancário, como gerir o sistema bancário. E a China era a grande manufatura do mundo. Os produtos fabricados na Ásia e na China são extremamente mais competitivos que o nosso. É impressionante. Tudo que era fabricado na China antigamente parece que era de péssima qualidade, né? Tanto é que quando falava em produto chinês, todo mundo arrepiava, né? Eu tive a oportunidade recentemente de comprar um carro chinês. Eu estou impressionado com a tecnologia embarcada nesse veículo. E ainda, no momento em que você falou aí que carro está demorando 5, 6 meses para ser entregue, os caras tinham uma pronta entrega para mim. Entendeu? Tentei comprar outras marcas, não consegui. Aquele chinês que me encheu os olhos, que me impressionou,
tinha pronta entrega e é fabricado a 300 e poucos quilômetros de Rio Verde. Então, os caras parece que eles aprenderam. O mundo ensinou a China a ter qualidade em tudo aquilo que ela fabrica, né? Mas ainda fica aquela questão que eu coloquei para você, da questão do amor e do ódio, dessa dicotomia, né? Por exemplo, agora, tá todo mundo meio que arrepiado em relação ao agronegócio, porque não tem glifosato. E depende da China. Cadê o NPK? Eu tenho ouvido senadores, eu tenho ouvido políticos, até o presidente da República falando, olha, a gente tem que buscar uma autossuficiência. Nós não podemos ficar na mão de outros países para ter um fertilizante, por exemplo, né? Para ter um defensivo químico. Vai acontecer isso? Ou vamos cair na acomodação que você falou daqui a pouco, vamos esquecer a pandemia daqui, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e vamos voltar a estar na mão dos caras do mesmo jeito que sempre tivemos? Bom, então vamos lá. Aí essa pergunta sua é extremamente profunda. A resposta dela também tem que ser profunda. Essa escolha é a sociedade brasileira que fez no passado. As novas escolhas é a sociedade brasileira atual que vai escolher. Vou te dar um exemplo. Nós podemos produzir mais fertilizantes? Podemos. Nós temos uma enorme jazida de cloreto de potássio bem no meio da Amazônia. Agora, eu vou ter licença ambiental para explorar isso? O Brasil está esperando 12 anos, desculpa pelo meu erro, 12 anos para passar uma linha de transmissão para levar energia elétrica brasileira para Rondônia. Tem uma reserva indígena no meio. Tem 12 anos que isso não é aprovado. Não deixam passar. E aí a gente tem que importar energia da Venezuela com os problemas que teve. A Venezuela teve estados aí que ficaram 10 dias sem energia. E o problema está aí. Aí resolver os problemas de energia, a rede de energia ainda não passa lá. Outra coisa, nós precisamos ser mais competitivos. Nós precisamos ser mais competitivos, então nós temos que ter mais segurança jurídica. Por que eu falo isso? Nós tivemos uma reforma trabalhista que demorou anos para passar no Congresso. Passou no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, foi sancionada pelo presidente. Agora, um determinado partido político, uma determinada central sindical, questionou uma parte dessa reforma trabalhista. O Supremo votou contra o que os deputados e senadores fizeram. Só essa questão que está sendo julgada, né? Já foi resolvido que os congressistas avançaram um determinado sinal, ela foi responsável por 25% das causas trabalhistas. Vamos voltar a ter esse 25%. E aí nós temos outras escolhas, né? A gente tem que dar mais segurança jurídica para o empresário investir, nós temos que dar mais agilidade nas nossas licenças ambientais para investir. O Estado brasileiro é muito pesado, é muito lento. Você vai na repetição, às vezes você espera 1, 2, 3, 4, 5 meses para sair uma determinada autorização. Agora, foi assim que a sociedade brasileira escolheu. Ao eleger pessoas que defendem determinadas ideias, esse é o resultado que nós estamos tendo. Você está falando que a gente tem que ser mais voraz, não respeitar nada? Não estou falando isso. O que estou falando é o seguinte, ao aprovar uma lei, a gente tem que olhar com pragmatismo, a longo prazo, não no imediatismo do curto prazo. Quem vai ser prejudicado com essa lei? Qual setor da economia vai perder renda, emprego, vai perder oportunidade? Como eu procedo para proteger o meio ambiente e mesmo assim ser um país extremamente produtivo? Essas questões estão na mesa para a gente decidir no futuro. Quem vai decidir isso é quem os nossos eleitores elegerem e votarem. Então você tem que pensar muito bem em quem você vai votar, qual a ideia que ele defende. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Bom, vamos falar um pouquinho de futuro, Enio, agora. Tudo que está acontecendo agora vai ter consequência ao longo dos próximos anos? Por exemplo, agora nós estamos tendo toda essa correria aí, falta matéria-prima, falta um monte de coisa. Será que para safrinha e para a próxima safra haverá uma consequência de tudo isso ainda, ou esse é um problema pontual?
Não, ele é um problema pontual, mas ele não é tão pontual assim. Por quê? Vou te dar a gente tem que entender o que está acontecendo no mundo. Vou te dar 2 dados aqui. No começo do ano, uma tonelada de carvão custava $50 a tonelada. Por quê? Porque o governo chinês assinou um acordo com a OMC que ele iria reduzir a emissão de gases do efeito estufa. E ele ia reduzir a quantidade de carvão na matriz energética dele. É o maior consumidor de carvão do mundo, os preços do carvão ficou barato. Hoje, o carvão está a $175 a tonelada. Por quê? Porque faltou energia, pouca unidade produzindo carvão. Por que poucas plantas estavam produzindo carvão? Porque as plantas menores, menos competitivas, com o preço do carvão muito baixo, saíram do processo. Esse é um ponto. Segundo ponto, nós estamos com o menor estoque de gás natural na Europa nos últimos 30, 40 anos. Menor estoque, os preços do barril do petróleo já estão a $85 e nós nem chegamos no inverno europeu. Lembro que a maioria da população do mundo vive no hemisfério norte. Lá se concentra a maioria da população do mundo, ou seja, a demanda se concentra ali. E essa parte do mundo vai entrar no inverno, novembro, dezembro e janeiro. É natural que o consumo de alimento cresça, de proteína cresça, é natural que a demanda por energia, carvão, energia elétrica cresça. É natural que a demanda por petróleo para aquecer essas casas e gerar calor para essas casas e também gerar energia para a indústria que está para atender aquela demanda que eu falei para você no bloco anterior, essa puxada da demanda, a tendência é a gente ter preço de energias mais altos nos próximos meses. Em dito isso, o custo do fertilizante sobe, porque o preço da energia sobe. O petróleo ele é importantíssimo para a fabricação de ureia. E nós estamos entendendo que o preço do petróleo vai subir. Ou seja, o preço da ureia, que já está alto, pode subir ainda mais. E chega um determinado ponto que não adianta ser caro, é não ter para atender, porque tem outras prioridades de fornecimento. Então, nos próximos meses, nós vamos ter problemas graves. Agora, para a safra de 2022, que vai ser colhida em 2023, que só vai ser plantada em setembro, tem um longo caminho para ocorrer. Esses preços altos estão reativando fábricas de carvão na China, que vão produzir mais carvão, que vão gerar mais energia. E o preço da energia tende a cair. Empresas que fabricavam glifosinato, que é o princípio ativo que fabrica o glifosato que você citou aí, algumas saíram do mercado porque estava tão barato que não dava margem. Os preços altos vão estimular essas pessoas, essas indústrias, a voltarem a produzir um pouco de glifosato, porque ele vê uma oportunidade ali. Então, no médio e longo prazo, tende a se normalizar. Em se normalizando os preços dos insumos, a tendência também é normalizar os preços dos produtos agrícolas. Bom, você que sempre fala do hedge, da necessidade de olhar para o futuro, a necessidade de analisar preços lá na frente, qual que é o momento do produtor agora? Como que ele vai entender esses preços lá na frente? Bom, nós estamos com os preços de petróleo extremamente altos, e vai subir um pouco mais, energia extremamente alta, deve subir mais, os preços dos alimentos extremamente altos. Se esse preço é extremamente alto, se ele é extremamente alto, ele te dando margem. Margem a gente protege. Por quê? Porque pode acontecer alguma coisa imponderável. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não estou falando que soja não vai parar, vai ser mais barato ano que vem ou não. Não estou falando que milho vai ser mais barato ano que vem ou não. Eu estou falando o seguinte: qual que é o seu custo de produção? Qual a margem que você consegue atingir agora vendendo parte do seu produto? A sua margem é boa ou é excelente? Se nesse momento você está tendo uma margem excelente, o mundo todo em crise, garanta parte do seu negócio, trave parte dos seus custos, se as margens forem excelentes. A gente só faz um negócio muito antecipado, por exemplo, eu só vendo um produto que eu vou receber o dinheiro daqui a um ano, se ele me der muita margem. Se ele tiver uma margem muito pequena, eu não preciso fazer isso. Não é inteligente fazer isso. Mas mesmo correndo o risco dessas margens excelentes de hoje em poderem ser ruins no futuro, aquilo que eu achava que estava fazendo um excelente negócio... Então vamos lá. A margem é o resultado do seu custo de produção
versus o seu preço de venda. Isso. Se eu produzir um produto por 30 e estou vendendo por 100, eu ganhei 70. 70% é uma excelente margem. Eu vou travar. Ah, Enio, mas se esse produto chegar a 150? Opa, eu não vendi todo o meu produto. Eu tenho mais produto a ser vendido. E outra coisa, se você quiser sempre acertar o máximo, ao máximo, ao máximo, você tem grandes chances de errar e sair desse negócio. Eu estou no agro há 27 anos, 28 anos. Divino Ronaldo, o agro, quem fica nesse agro, não são os que acertam preço. São os que sempre fazem negócios ganhando dinheiro. É o famoso passo de elefante. Ele dá um passo para frente, depois leva outra perna para frente, depois ele leva outra perna para frente. Ele nunca recua, ele não anda para trás. Ele sempre faz bom negócio. Eu nunca vi lucro tirar ninguém do jogo. Agora, eu já vi pessoas esperando o máximo, o máximo, o máximo e ter resultados extremamente felizes. É só você ver o que aconteceu com o preço da carne agora, né? Aconteceu um imponderável, uma atividade que queria dar uma excelente margem, está dando um prejuízo extremamente forte para o pecuarista. Enio, nós temos muita coisa para falar ainda, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu acho que você conseguiu trazer muito esclarecimento ao nosso ouvinte e vamos voltar logo, não demora não, porque o agro não para, meu amigo. Grande abraço, obrigado por estar comigo esse tempo aqui com meus ouvintes. Ô, Divino Ronaldo, eu que sou grato, cara, você não tem noção do tanto que sou grato. Eu quero agradecer a sua atenção, o seu carinho para comigo. Um abraço a todos, que essa quarta-feira seja iluminada, que Deus ponha uma luz divina em cada um de vocês que estão ouvindo essa rádio, para você também, com muita saúde e sabedoria. E muita frieza ao tomar decisões, sabe? Muita frieza ao tomar decisões. A gente tem que ser pragmático, fazer o que é bom para o nosso país, para a nossa sociedade e para o nosso povo. Enorme abraço a todos. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.